Olá! Uma das melhores coisas em se trabalhar com informação é saber que, com ela, todos os assuntos podem ser discutidos por todas as pessoas. Infelizmente, a maioria dos governantes ainda não pratica isso, que é um fundamento básico para a democracia. Há algum tempo tenho alertado que todos nós, moradores de Guanhães, precisamos fazer a nossa parte na preservação do ambiente em que vivemos. Numa das vezes, lembrei que cada um de nós pode economizar água, pode e deve. Isso foi antes de constatarmos os problemas que o SAAI tem encontrado na captação do Ribeirão Graipu e, portanto, na distribuição de água tratada. A primeira vez que toquei no assunto falta d'água em Guanhães, houve quem me chamasse de alarmista. Afinal, até aquele momento, ninguém da autarquia nem da prefeitura tinha ousado conversar com a sociedade abertamente sobre o assunto. A constatação de que a situação em Guanhães é praticamente emergencial veio para os guanhanenses da pior forma. Veio por meio de um decreto do prefeito Ladinho definindo multas para quem abusar da água tratada, seja para lavar calçadas ou regar jardins. Já falamos muito sobre esse decreto. No momento, só quero lembrar que ele é uma medida de emergência com o objetivo de coibir o consumo excessivo do precioso líquido. Se os gestores partiram para este extremo, podemos dizer que nem todos os guanhanenses têm economizado água. Alguns, infelizmente, fazem justamente o contrário, abusam. Assim, com a ameaça de multa, espera-se fazer com que esses mudem de atitude. Talvez isso conduza os cidadãos a mudanças de comportamento, pelo menos por um período. Não creio que a medida nos conduza a uma conscientização, que é o ponto que precisamos atingir. Pois bem, acredito na informação como forma inicial para que as pessoas conheçam os fatos e se situem no meio deles, como atingidos e como agentes capazes de propor soluções. Um dos projetos que deram entrada na Câmara ontem foi o PL 75, de autoria da vereadora Dorinha. É uma proposta que pode ajudar a cidade com medidas preventivas para a falta d'água e ao melhor aproveitamento dos recursos hídricos que temos. O objeto da proposta da vereadora, esse projeto de lei número 75, é fazer com que as novas casas, prédios e edificações em Guanhães tenham dispositivos para captação e armazenamento de águas das chuvas para utilização posterior. Assim, se a lei for aprovada, a partir da data de sua publicação, os projetos habitacionais deverão ter esse detalhamento na parte das instalações hidráulicas. Já pensaram se todas as casas já contassem com esse dispositivo? Se cada casa de Guanhães fosse equipada para captar, armazenar e utilizar a água das chuvas, não seria interessante? A lei propõe incluir isso nas novas edificações. Um pensador disse certa vez que nos momentos difíceis costumam surgir as grandes ideias. Já pensaram se todos nós conhecêssemos a fundo os grandes problemas que nos atingem? Será que não poderíamos encontrar juntos soluções? Será que o conhecimento do problema não nos levaria a debater e buscar essas soluções o mais rápido possível? Quando falo aqui de todos os assuntos, a maioria deles com fatos não divulgados pela comunicação oficial da Prefeitura, penso justamente nisso. Primeiro, que todos os pontos sejam conhecidos e não apenas os positivos e os de interesse dos políticos. Na semana passada, chamou a minha atenção os gastos excessivos com viagens do secretário de Cultura para Curitiba e da secretária de Fazenda e Planejamento para Fortaleza durante o mês de outubro.
O secretário Adriano Oliveira recebeu R$ 813,18 na viagem para a capital paranaense, com o objetivo de participar do projeto de desenvolvimento do comércio de Guanhães. Isso foi nos dias 14 a 16 de outubro. Já a secretária Marcele Barroso recebeu R$ 1.246,77 para uma viagem à capital cearense, no período de 21 a 24 deste mês. Comentei isso lá no grupo Ficha Limpa na internet, numa postagem em que cidadãos reclamavam da situação lastimável de lama e buracos nas ruas do bairro Santa Teresa. Afinal, se faltam recursos para resolver problemas crônicos de infraestrutura, pareceu-me estranho que sobre dinheiro para custear viagens de secretários. Agradeço desde já à secretária Marcele Barroso, que me enviou a seguinte explicação, abre aspas. Evandro, o projeto de requalificação da rua Odilon Berens é um projeto que está em fase de estudos para fomentar o desenvolvimento econômico e social da cidade. E como este é o objetivo maior dessa administração, a secretária de Fazenda e Planejamento, Marcele Pereira Barroso, e o secretário de Cultura e Turismo, Adriano Aparecido de Oliveira, como representantes do Poder Executivo, participaram de viagens técnicas a Curitiba e Fortaleza, onde o projeto já foi implantado com sucesso. Tiveram nesta viagem o SEBRAE, a SIG e diversos lojistas. Como cidadão consciente que és, convido-o para apoiar este projeto de transformação da rua em shopping a céu aberto, que passa antes por requalificação de mentalidade dos lojistas consumidores. Em tempo, foram também representantes do Poder Legislativo. Fecha aspas. Além do gasto com a viagem dos secretários, nós, pagadores de impostos, vamos arcar com a dos vereadores também. O site da Câmara não disponibiliza dados sobre as viagens dos vereadores, mas isso é outra prosa. Pego o gancho na mensagem da secretária, filha do prefeito, que fala em projeto de shopping a céu aberto para a rua Odilon Berens. Você sabia que a prefeitura está pensando nisso? Então, agora já sabe e pode apresentar suas sugestões e críticas e pode comentar à vontade o projeto. Eu me lembro bem que quando o ex-prefeito Oswaldo apresentou o projeto de revitalização da rua Odilon Berens, muita gente sugeriu que naquela oportunidade, já que iriam mexer em toda a rua, que se fizesse um projeto mais ousado e transformasse a rua em shopping a céu aberto. Muita gente entende que a rua já é propícia para isso. Tudo bem que não temos uma praia de Iracema, como a Avenida Monsenhor Tabosa, lá em Fortaleza. Nem nunca tivemos uma rua 24 horas, como Curitiba, para experimentar os benefícios. Esta ideia não é nova, mas isso não interessa agora. Ao meu ver, é uma ideia muito interessante. Mas depois que fizeram com o bom projeto de revitalização da mesma rua na gestão passada, a gente fica ressabiado. Mesmo porque resta saber se o projeto será apresentado e colocado à disposição para debate de todos os interessados. Ou se teremos mais daqueles projetos mirabolantes que só aparecem na última hora, como o tal Centro Esportivo do Campo do 15, como o Parque Ecológico da Rodoviária, o Canil, dentre outros. Infelizmente, continuamos recebendo notícias apenas como propaganda. Infelizmente, quando a população se manifesta, como no caso da fonte luminosa no meio da avenida, ninguém considera as ponderações. Parece que não estão acostumados ao diálogo. Não sabemos se nos outros casos houve viagens para conhecer outros projetos semelhantes. Agora,
Pelo menos já sabemos que estão gastando em viagens, justificando o desenvolvimento da proposta, que já disse é interessante. Mas numa olhada rápida, no que conseguiram atualizar no portal da transparência, percebo que nada menos do que 4 secretários receberam algo em torno de R$ 1.200 por mês para diárias em viagens. Cada um esteve fora de Guanhães entre 4 e 6 dias, isso só nos últimos 3 meses, cujos empenhos e despesas pude ver. Já a média mensal de diárias embolsadas pelo prefeito Ladinho nos últimos 3 meses foi de R$ 3.200. Ele chegou a viajar até 8 dias em um mês. Tudo bem, está cuidando dos assuntos de Guanhães. Mas no mês de agosto, vejo que ele fez uma viagem para a qual recebeu diária do município para participar de reunião com o candidato ao governo do estado Pimenta da Veiga, em Belo Horizonte. Outra curiosidade, até para se reunir com a equipe de publicidade contratada a peso de ouro, o prefeito vai a BH. Para se ter uma ideia, uma diária simples para uma viagem destas é de R$ 515. Ou seja, para cada vez que vai a Belo Horizonte, o prefeito embolsa praticamente um salário mínimo. Isso se voltar no mesmo dia. Um sinal de que a gastança do prefeito Ladinho e sua equipe já estourou todos os limites é o projeto de lei número 71, que ele encaminhou à Câmara no dia 14 de outubro. No projeto, ele quer mudar a lei feita pela própria Prefeitura e aprovada em dezembro do ano passado pela Câmara, no sentido de aumentar o limite para adições suplementares ao orçamento deste ano. 30% acima do limite que foi autorizado na lei no último dia de dezembro, parece ter ficado pouco. A Prefeitura agora quer autorização para gastar até 50% a mais do que estava previsto. Mas isso, com certeza, é outra prosa. Até a próxima. Um abraço.